Fala aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora para mais um vídeo aí, para mais uma dica aí, tá? Nesse vídeo aqui, eu tô aqui com o Rogério aqui da Elring, tá? A gente vai fazer um bate-papo sobre a respeito de uma junta que eu vou estar mostrando para vocês mais adiante aí, beleza? Olha a situação dessa junta nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês e ele vai tirar umas dúvidas pra gente aí desse vídeo, beleza, galera? A situação que tá a junta, tá? Ó, você pega aqui na junta, galera, ela tá desmanchando, esfarelando aqui, ó. Você vê que ela rompeu, ó. A gente pega aqui, tá? Ela é uma junta aí, ó. Olha a situação. Ela pegou todos os pontos, tá? Quando eu peguei ela, ó, parte de baixo, ó, você vê aqui os pontos. Olha a situação que tá essa junta, né? Uma junta de 1 ano de uso, não era para estar aí numa situação dessa. Mas, salvo eu aqui, esse carro trabalha com junta de chapa. Não pode ser colocada essa junta, né? Memorizaram bem aí a junta? Agora, para falar sobre essa junta aqui que vocês estão vendo, eu vou passar a vez aí, tá? Pro Rogério aí, que faz a parte de atendimento técnico aí pra galera aí. Tá? Um grande parceiro nosso aí da oficina. O Rogério ele vai estar falando para vocês aí, em detalhes, o porquê que a gente não pode usar essa junta. O porquê que isso aconteceu nessa junta aqui, tá beleza? Então é isso aí, galera. Vocês viram aí a situação da junta, em que situação que ela estava. Rogério, fala aí pra gente aí. Você trabalha na parte técnica da empresa lá, né? Tá aí pra tirar dúvida pra galera no campo aí. Tá aqui, se propôs em tirar essa dúvida pra gente aqui sobre a respeito dessa junta, igual vocês viram aí. Rogério, lá, aquela junta lá, cara, por que aquilo aconteceu na junta? Então, Fabiano, a gente, primeiramente, prazeraço estar aqui contigo, grande parceiro. Tivemos aí bastante no passado, né? Já temos aí uns 8 anos já de estrada, né? Bem intensa. Fabiano, o que eu tenho pregado aí fora e dentro dessa abordagem com os clientes é em razão dessa substituição dos materiais. Como podemos observar no vídeo que você fez anteriormente, ali é característico da fadiga do material. O que a gente pode entender como fadiga? A fadiga, hoje, os sistemas de motorização, eles têm uma tendência a ter um arrancamento do cabeçote por conta de pressões elevadas, por conta desse rendimento que está se tentando tirar a maior do motor. E esse momento de distanciamento do cabeçote e do bloco, a gente tem que ter um material ali que faça uma combinação com esse sistema. Então a gente poderia afirmar que esse material, ele é um material que cicla. O que nós poderíamos usar como exemplo para que a gente pudesse entender essa ciclagem? Vamos imaginar que eu estivesse pegando esse metal e eu ficasse dobrando ele. Com um determinado tempo, eu estaria rompendo esse material. Por quê? Porque ele chega a fadigar. É o que ocorre naquela junta de papelão hidráulico. Ela anteriormente, ela era usada em veículos que não tinham tantas pressões, as temperaturas eram mais baixas. Com o avanço de toda essa tecnologia e com o investimento da indústria automobilística em fazer o melhor rendimento do motor, nós começamos então a utilizar esses outros materiais, que no caso é a junta de chapa, a de aço. Né? Eu falo chapa para que o pessoal entender uma linguagem mais simples, né? Então o que nós temos que pensar primeiramente? Nós precisamos de um material que faça acompanhar esse momento de distanciamento do cabeçote do bloco, que é a ciclagem, e nós temos que ter um material que tenha uma resistência à fadiga. Muitas de nossas juntas, o aço inox que está entre as camadas, ele é um aço temperado a frio. Por quê? Porque ele tende a ter essas características em razão da resistência do material. Então, resumidamente, para que a gente não se torne tanto longo no nosso raciocínio, o problema é uma resistência do material. Vocês podem observar que, pelo que o Fabiano relatou anteriormente, essa junta durou até 1 ano, sendo que chegou num limite absurdo, porque ela chegou a se deteriorar. Ela já estava num processo, se nós formos avaliar, bem anterior desse 1 ano. Então você pode ter êxito no seu trabalho com algo em torno de 2, 3, 4 meses ou mais, como foi 1 ano nesse caso, mas a durabilidade dela vai ser sempre restrita a um pequeno momento. Por quê? Novamente, respondendo a pergunta, a resistência desse material
não condiz com o sistema que hoje está com pressões elevadas, temperaturas e outros tantos atenuantes. Legal? Bacana. Eu estou perguntando por que a árvore de vocês já tem essas 3 camadas aqui? Ela traz essas 3 camadas aqui. Então, Fabiano, essa junta a gente chama junta de multicamadas, MLS. A junta interna, como anteriormente eu falei, é a que faz esse processo de ciclagem. As duas faces são realmente para que você tenha, por vedação, em determinados pontos, porque uma das observações que hoje tu tem que ter no teu conhecimento é que uma junta de fibra, antigamente, nós projetávamos ela para uma vedação por área. A junta hoje, ela não é mais desenvolvida nessa condição. Ela é, sim, determinada por alguns pontos, de acordo com o que o parafuso entrega, em razão de pressão sobre essa superfície. Então, pode acontecer de ter alguns momentos na junta, que elas se tocam entre as placas, que seria o cabeçote e o bloco, porém ela não tem uma força tão elevada quanto tem numa nervura ou até mesmo nessa serigrafia, que isso aqui é uma borracha FPM, conhecida popularmente como Viton, só que o Viton é a marca da Dupont. Essa borracha que está aqui, ela é FPM, é uma borracha fluoretada, vulcanizada na superfície da junta. Ó, galera, sentiram aí? Então, aí a gente começa a observar, e poderíamos ir longe com isso, que aqui você tem uma tecnologia. E a junta de papelão hidráulico, no jargão, como a gente chama lá, de amianto, junta de junta hidráulica, né? Eu sempre me refiro a ela como papelão hidráulico. Cada um dá um nome na junta, né? Mas o que nós temos que entender é que hoje, uma informação, do ano de 2000 até agora, são 20 anos decorridos. O único motor que ainda sai de fábrica com uma junta de papelão hidráulico, nem é papelão hidráulico, é uma junta de fibra. Essa junta é feita pela Elwing, tá? É o motor TU3, que equipa o Peugeot e o Citroën C3. Peugeot 206 e o Citroën C3. Esse modelo é o único modelo que ainda se utiliza de uma junta flexível. No caso dele é uma junta de fibra, não uma junta de papelão hidráulico. Todos os outros modelos até 2020 se fazem a utilização de um material metálico. E nós, mecânicos, eu gosto de colocar na mesma situação, porque nós somos mecânicos, ainda aplicamos uma junta com um material que não resiste a todas estas características que eu citei, como pressão, como temperatura, essa oscilação do cabeçote. São materiais que foram estudados para que tivesse um outro comportamento dentro desse sistema, fazendo com que o nosso serviço não tenha durabilidade, nós não consigamos dar uma garantia, porque ele retorna com um septo rompido, ou com vazamento, ou com deterioração do material. Vejam bem, não é que o material seja ruim, é que a aplicação desse material de papelão hidráulico já não está mais condizente com a situação que hoje se faz dentro da modernidade, dentro do avanço que a indústria automobilística chegou para tirar o melhor rendimento dos motores. Entendido. E outra coisa bacana, que se a pessoa fizer o reparo no cabeçote, beleza? Vou fazer a aplicação da junta e não vou trocar o parafuso. Isso pode comprometer o trabalho da junta? Então, o que você vai ter numa situação destas? Quando você tem um parafuso, hoje o parafuso também tem uma mudança e nós temos que perceber isso. Nós tínhamos anteriormente um parafuso que nós utilizávamos só de um aperto por torque. Tanto que nós podíamos até, voltando no passado, nós orientávamos o cliente a retornar à oficina para fazer um reaperto do cabeçote. Isso é verdade, isso é verdade. Porque a variação de perda de força do parafuso chegava a ser de até 20% da força aplicada inicialmente. O parafuso de torque ângulo, nós já mudamos para uma outra concepção. Quando você faz o primeiro estágio, que é o torque, você tensiona o parafuso. Com o giro, você consegue então fazer com que toda essa parte a parte cristalina do aço,
sofra uma alteração. E é aqui que você vai conseguir, através da fórmula como é especificada, de acordo com o giro, você vai conseguir tirar do parafuso o seu melhor rendimento. De que forma? Ele vai trabalhar a 0,2% antes do momento de ruptura. O que seria praticamente impossível você fazer somente com torque. Anteriormente, meu pai brincava comigo. Aperta até quanto? Meia volta antes de quebrar. É exatamente o que você está fazendo com o parafuso quando você faz ele angular. Por que trocá-lo? Porque se ele te entregou, vamos dizer que você precisasse de 50 kN de força sob a compressão da junta. Esse parafuso ele te entregou os 50 kN. Quanto que ele vai te entregar depois ele está apertado? 30 kN? Você tem uma perda de força do parafuso sob a área da junta. Então você não vai conseguir o rendimento que precisa sem trocá-lo. E aí você faz aquele teste que todos deveríamos fazer. A rosca engajada, ela nunca muda. Mas ao momento que você percorre o corpo, você vai observando que há um desencontro. Olha aí, galera, vamos ver se a galera consegue pegar aí, ó. Aqui, ó. Ela, no começo ela fechou bacana, ó. Beleza, galera? Se a gente for, vamos esticar mais, pegar o... já não bate mais, ó. Tá vendo o vão? Dá pra ver o vão lá. Ou seja, ele sofre a deformação no corpo, né? Ela vai ter essa deformação, e essa deformação já é um sinal de que houve uma quebra da estrutura cristalina desse aço. Lembram quando eu falei anteriormente em razão da fadiga? Ele está sob fadiga já. Entendeu? Como as transferências de palavras para um ou outro componente, elas casam bem. Então nós temos um material que sofreu uma ação de estiramento, de alongamento, houve uma quebra de toda essa estrutura cristalina do aço, fazendo com que ele entregasse o máximo que ele podia antes de se romper, antes de entrar na sua fadiga. É por isso que nós precisamos fazer a substituição do parafuso. Senão você acha que, trocando a junta, ela vai ter... Quem que aperta ela? É o parafuso. Se ele já não está mais dando toda aquela pressão ao qual ele foi desenvolvido, você vai ter um problema de aperto na junta. Nós poderíamos avançar falando de resiliência dos materiais. O estudo da resistência dos materiais é um estudo bem amplo. Nós precisaríamos de muito tempo. Eu mesmo estudei 2 anos isso para poder ter um raciocínio simples desse, como eu estou te falando. Mas nós, mecânicos, o que nós precisamos ter como primícia na hora de nós desenvolvermos o nosso trabalho? Ontem eu fiz até numa oficina de um colega nosso, ele não ia trocar os parafusos de uma Q5. Imagine um trabalho de uma Q5, é um trabalho de uma monta muito grande. A gente está falando aí de um valor acima de 8, 10 mil reais. Quando eu percebi que ele não ia trocar os parafusos, eu aconselhei a trocá-los, mostrei toda essa situação e fui ver o preço dos parafusos. R$ 73,00 no mercado. O jogo? O jogo. Então, um serviço de 8, 10 mil reais, você economizar R$ 73,00 num jogo de parafusos, eu não consigo encontrar lógica disso. É como você pegar para fazer um serviço num veículo que você vai fazer uma troca de uma junta de cabeçote. Nós estamos falando aí de uma monta de R$ 1.500 para cima, mais ou menos isso. E aí uma junta de metal, em razão de uma junta de papelão hidráulico, tem uma diferença tão pequena de valores, que se nós colocarmos isso em porcentagem, você vai ter uma variação em todo o valor, em torno de R$ 100. Então você economiza R$ 100 num componente, substituindo o material desse componente, não substituindo o parafuso que é de vital importância no sistema. Isso vai calcular aí 70 mais o 100 que eu falei, 170. O que isso vai causar para o aplicador? O retorno do veículo.
E esse retorno vai fazer com que o cliente volte também com uma situação desconfortável. Você botar um prejuízo mesmo. Aí então vira prejuízo, descredibilidade no mercado, você fica com o seu trabalho todo à mostra, porque você quis economizar em torno de R$170, que se a gente colocar num valor total, tu vai ter uma variação de porcentagem muito pequena. É uma coisa que acaba não compensando, né? Aproveitando esse gancho do parafuso, Rogério, tinha uma dúvida pra gente aqui, olha. É uma dúvida simples. Vamos ver se alguém já deve ter perguntado. Rogério, devo montar com óleo ou sem óleo o parafuso? Então, essa é uma briga grande, tá? Porque assim, quando nós temos na cabeça do parafuso um número, geralmente é 12.9, 10.8, a gente tem alguns números gravados. O que a gente tem que entender? O ponto 8 ou o ponto 9, depois desse 10, 12, 11, 9, ele é o quanto que esse parafuso tem de elasticidade. Então, quando a indústria desenvolve o parafuso, a rosca engajada e a cabeça do parafuso, existem dois coeficientes que você obrigatoriamente tem que usar nas fórmulas, que é o coeficiente de atrito. Se eu tenho um controle de atrito nesses dois momentos, se eu entrar com qualquer agente deslizante, eu posso comprometer o alongamento do parafuso. Olear ou não é uma condição que eu deixo a critério. Do reparador. A recomendação é que você não faça essa, vamos dizer, eu já vi vídeo que desce, óleo e tal. Não recomendo, porque você vai interferir no alongamento do parafuso. Minha dica, se eu encontrar uma resistência, nós estamos vendo essa bitola aqui, é uma bitola que tu gira 240 no primeiro momento, graus. Depois 280 graus, isso aqui é puxado. Se eu encontrar uma resistência muito grande, então é porque eu estou com um atrito muito elevado. Eu posso interferir? Posso. De que forma? Olhando. Se eu encontrar ela uma resistência baixa, é porque eu tenho um atrito baixo. Então eu olhei um parafuso que às vezes, por muitas vezes, o fabricante já entrega ele com uma camada de lubrificante. Então a minha recomendação, particularmente como mecânico, como colega de vocês todos, evitem usar esse tipo de recomendação, né? Tá bom? Tá. Agora vamos mais. Pode ser mais uma pergunta? Vai, Rogério, não? O cara vai. Eles vão fazer pergunta, né, galera? Agora, Rogério, a gente vai fazer uma pergunta sobre a respeito de pano de cabeçote. Será que todo cabeçote tem que planar? Então, gente, nós O que estamos. você me diz hoje? Hoje. Tu vê que as coisas que eu observo, a gente vai ficando um pouquinho mais antigo, né? E a gente começa a observar que as memórias começam a se refazerem. Eu vejo que o mercado hoje tem alguns fabricantes aí de junta mesmo que utilizam o nome da régua de empeno como X ferramenta, enquanto que na verdade ela consegue te fazer uma revelação da superfície. Se longitudinal ou transversal, esse ponto ainda não é um ponto que vai te causar uma precisão tão intensa quanto seria com uma régua e uma lâmina eu uso aqui uma lâmina de 3 centésimos para uma seção de 100 milímetros, tá? Aqui dentro tem uma lâminazinha. Tá, a lâmina o pessoal pode ter também esse calibre. Desde que tu tenha uma lâmina de 3 centésimos, para quê? Para que tu faça uma leitura entre uma seção de 100 milímetros ou 5 centésimos numa seção de até 400 milímetros. Isso ainda é permissível dentro desse sistema, combinando parafusos novos, junta metálica, rugosidade de superfícies, e você então consegue ter essa planicidade. A régua, ela é uma ferramenta que ela vai te fazer uma revelação mais rápida. Você vai entrar com uma pasta de ajuste, e aí você passando essa pasta, você vai fazendo então uma leitura dessa superfície. O que nós temos que observar, e ninguém fala, nós precisamos trabalhar as quinas dessa superfície a qual a régua vai fazer a leitura, porque senão ela pode sofrer
Ou seja, você fala, na hora de passar ali em cima Isso. da parte, você tem que ter certeza que ela está ali. Isso. E essa aqui é realmente só para isso? Eu não tenho essa aí para mostrar e tal, mas pode usar também. Não, é para ilustração. Pode usar aqui também uma lima. E aí, o que eu vou usar na superfície para limpar? Eu poderia usar, normalmente, eu sou vítima também dessa informação, porque eu fazia isso no passado. Nós, dentro da oficina, nós fazemos o uso de uma lixa 80 ou um grão 50. Na época, meu pai tinha funilaria, então a gente usava as lixas lá da parte da pintura. Uma lixa de grão elevado, baixo aqui, ó, olha o barulho. Esse barulho, ele significa que está fazendo uma agressão muito grande na superfície. Essa junta é uma lixa, desculpa, é uma lixa de 400 o grão dela. Se eu esfregar uma na outra, a agressão vai ser menor. Então, o que nós temos que observar? Pode até ser que eu consiga uma superfície visualmente polida com uma lixa de 1 grão, 80, 50. Mas o quanto eu agredi essa superfície, eu só vou ter como ver através de um aparelho chamado rugosímetro. Que não é só o aparelho, é o compreendimento dessa seção de picos e vales em razão de uma linha média. O quanto que você quer que aquilo seja permissível dentro da superfície. No caso de uma junta metálica, nós estamos falando entre 3 e 7 micrômetros. Esse é o ideal aceitável para uma junta. Então, se você fizer uma retífica ou o uso de uma lixa, que você vai fazer com que essa superfície fique fora desses padrões, você vai ter um comprometimento na hora da vedação dos pontos determinados. Então vamos somar. Troca de parafuso, não fiz. Usei lixo 80. Usei lixo 80 lá na superfície. Limpei tudo com gasolina. A borracha é FPM. Não troquei a junta metálica, coloquei uma junta de papelão hidráulico. O que eu estou fazendo? Eu estou comprometendo todo o meu trabalho em razão de ter êxito em durabilidade, em conquistar o meu cliente. Então, pessoal, reflitam sobre isso. Os valores são muito próximos. Hoje você trabalhar com um padrão, como o da Elring. O padrão Elring é o seguinte. Vou vender meu peixe também, né? Lógico, tá aqui, né? A junta é a mesma junta que vai para dentro de uma montadora. Não tem diferença nenhuma. Então, quer dizer, se eu for na montadora, se eu comprar uma na concessionária original e comprar uma no mercado de reposição, é o mesmo produto. Só que na montadora nós utilizamos de uma impressão de um EK, que é a nossa empresa Elring Klinger. Quando você vai no mercado de reposição, você vai encontrar esse logo na junta. Mas é a mesma junta. Não tem fazer uma junta para o mercado de reposição e fazer uma junta para a montadora. Certo? E temos algumas características que, não por conta nossa, porque seria muito mais viável nós fabricarmos elas todas aqui no Brasil. Mas algumas juntas, elas não têm como fabricar no Brasil por conta do material ao qual elas são feitas. Por isso, nós as importamos diretamente da nossa matriz na Alemanha. Ok? Existem algumas outras plantas que também fornecem produtos para nós aqui. Plantas do México, Portugal, diversos lugares do mundo. E algumas, principalmente as nossas linhas nacionais, são desenvolvidas aqui, não menos qualidade no nosso material aço, né? Mas porque nós temos acesso ao projeto. O projeto nos permite a inserção desses materiais nacionais. E elas já estão presentes em várias montadoras aí, não? Nós estamos para vocês terem uma ideia, no ano passado, em torno de 92 milhões de motores foram produzidos no mundo. A Elring estava em 72% deles na linha leve. Na linha diesel, nós chegamos à cifra de uns 95%, 96%. Então, nós somos muito fortes. Sendo que uma característica, até bem interessante frisar, na linha Mercedes-Benz, a Elring é 100% fornecedora. Então, qualquer junta que você tirar de uma Mercedes, vamos falar junta com tecnologia, junta do cabeçote, porque as juntas periféricas, elas não requerem todo esse discurso sobre resistência de material, sobre tecnologia, sobre desenvolvimento. Então, toda junta Mercedes-Benz é Elring. Tá. E outra coisa aqui para a galera aí, para ficar a par aí,
Rogério, às vezes não sei se todo mundo sabe, né? Mas tem um site disponível para você entrar lá, ver os códigos certinho das peças, correto? Eu recomendo que vocês tentem entrar naquele canal, botando no Google, o Baixe Catálogo e coloque lá na caixa de texto e baixe o catálogo brasileiro. Brasileiro. Por quê? Porque por muitas vezes eu pego os nossos colegas fazendo uma consulta no catálogo mundial, ele identifica a referência, só que ele não acha no mercado. É porque aquela referência às vezes não é nem fornecida aqui no nosso país, ou ela equipa um outro modelo de veículo que nós não temos. Então eu recomendo que baixe o catálogo nacional, é um catálogo ideia, ele tem bastante informações, e tem a página mundial que vocês podem ter uma orientação, mas oriento o catálogo é a única ideia. Porque como a gente tem aqui, ele é sempre atualizado, né? Exatamente. Saiu qualquer novidade? Sempre, tanto que nós estamos fazendo agora, anteriormente nós fazíamos muitos lançamentos, mas nós não fazíamos como a galinha faz com o ovo, né? Ela berra, por isso que perde o ovo, né? Então nós não estávamos nessa técnica. Então o que nós estamos fazendo agora? Cada lançamento que nós fizemos, nós temos usado a ferramenta de virtual, um Zoom ou um Microsoft Teams, para que a gente consiga, entre nós, da empresa, lançarmos o produto com diversas informações a respeito daquele lançamento. Posterior a essa reunião, nós então colocamos no catálogo eletrônico nacional. Aí sim, hein? Tá bom? Bacana, hein, galera? Ó, 100% aí. Rogério, isso aí é bacana, você tem que tirar todas as dúvidas. Tem alguma coisa que queira frisar? Ou eu posso fazer a última pergunta para... Eu acho que a única coisa que eu quero deixar a respeito desse novo momento que a gente está vivendo, que a gente já está à beira de uma vacina, graças a Deus, que se caso vocês precisarem, tem alguns contatos que vocês podem nos acessar através da nossa página mesmo, até o próprio catálogo Ideia, e lá vocês podem pedir uma live, um treinamento virtual com o pessoal da oficina, reúna seu amigo do vizinho, claro que respeitando o distanciamento, respeitando as práticas que hoje são necessárias, como máscara e outros tantos, e a gente se coloca à disposição para levar a informação com clareza, transparência e com essa, vamos dizer, qualidade que é o que a Elrig hoje mais prima para o mercado. É isso aí, galera. Bacana, hein? Então acho que é isso aí, né, Rogério? Então, acho que conseguimos passar para a galera de um jeito mais tranquilo aí a respeito da junta. Galera, não aguenta, vou só fazer a última pergunta. Rogério, às vezes muitos mecânicos devem ter pegado, como a gente já pegamos aqui também, né? Você acha que dá para falar para a galera, só dar uma rapidinho aí, por que rompe aqui, cara? Então, Fabiano, voltando todo esse nosso discurso, só para a galera nós temos, se nós observarmos os parafusos, então vamos imaginar o porquê que acontece ali o rompimento. Nunca dispensando a questão da resistência dos materiais, e no caso de usar uma junta de papelão hidráulico, ela vai ter um momento fragilizado no septo entre os cilindros, uma área extremamente quente, com extrema pressão. O parafuso, quando ele se faz de dispensar a sua força, essa dispersão, ela não se dá numa longitudinal, ela vai se dar em forma de cone. Então, conforme você tem um parafuso próximo do outro, você tem uma falta de pressão entre eles. Por isso, prestem atenção, se vocês não trocarem o parafuso, essa área de pressão, ela tende ao quê? A aumentar. E geralmente, quando há a ocorrência do rompimento do septo, ou é porque não se fez a troca do parafuso, aumentando essa área de baixa pressão, e o material não teve a resistência por conta daquela elevada pressão e temperatura nessa região com pouco material. Basicamente seria isso. Só uma rapidinho para a galera aí. Basicamente isso, né? Mas beleza, Rogério. Eu aqui em nome da Automecânica Futuro quero agradecer a você ter disposto aí seu tempo e vir aqui, tá? Tirar essa informação para a gente aí, para a gente possa levar um conteúdo de qualidade aí para o pessoal, correto? Uma informação bacana aí, tá? A respeito da junta que a gente anda pegando aí no dia a dia aí. Rogério,
Valeu, obrigado. Gostei muito das dicas que você passou pra gente. Tá bom. Beleza, galera? Gostaram do vídeo? Deixa o seu joinha. Gostou mais ainda? Se inscreva no canal, ativa o sininho aí para receber os vídeos quando a gente postar no canal, tá bom? Na descrição desse vídeo tem um endereço, um e-mail, tudo certinho, tá? Eu acho que eu vou deixar também ali para a galera acessar o catálogo eletrônico também na descrição aí. Eu vou deixar aí embaixo aí para vocês acessar também. Beleza, galera? Forte abraço. Muito obrigado.